Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi, gente, eu sou a Flávia e a gente está aqui no podcast Mulheres Movimentam. Para mim, aqui é de manhã e comigo está a Patrícia. Olá, gente, aqui é a Patrícia Silva, direto do Porto, às 18h49. Sim, é sempre uma diferença. Para mim é 10h49 da manhã e hoje a gente ainda tem uma outra convidada que está num fuso ainda mais distante do meu. E a nossa convidada é a Izzy Gomes, então bem-vinda, Izzy, se você quiser se apresentar um pouquinho para a gente. Salve, salve, Flávia, Pati. Meu fuso está bem diferente mesmo, eu estou às 19h49, né? Vocês estão em horários diferentes. Eu sou professora, sou brasileira, mas vivo em Moçambique. Acho que a Flávia vai explicar um pouquinho aí do axé do nosso encontro. Sou mãe de 2 filhos, sou virginiana do 2º decanato, sou filha de Iansã, com o Odum número 3 no meio da testa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, assim, distante geograficamente, mas próximas em vibração, em pensamento, em ideias, em movimentar o mundo, né? Então, estou muito feliz, obrigada pelo convite. A gente está muito feliz também de receber vocês. E aqui temos uma leonina, que é a Patrícia, leonina praticante. Eu sou virginiana, do 1º decanato também. E outro fato que a gente sempre pontua são nossas Vênus, porque, né? A Vênus acaba aí influenciando bastante nas aventuras que a gente se mete nessa vida. E minha Vênus em Câncer, então tem um pezinho lá no sofrimento. A minha em Capricórnio, então, minha querida, sou pé no chão, sou muito prática. A minha em Virgem, eu também sofro, viu, gente? Olha só, então tem bastante virgem aqui hoje, de signo lá. E, então, eu queria contar um pouco. Na verdade, eu e a Isa, a gente já se cruzou em Curitiba, né? A gente teve esses encontros, mas nada como foi em Moçambique, porque a Isa é da comunicação também, então a gente se cruzou por lá, mas eu até fiquei pensando, porque teve vários momentos, né, de acolhimento muito grande da Izzy enquanto a gente estava em Moçambique, chegou lá como uma pessoa que já estava estabelecida. E aí eu vou contar uma historinha aqui, não me alongar muito, mas que foi de um festival que tem na Suazilândia, que é um país bem pequenininho perto de Moçambique. É um festival que vários artistas do continente africano vão. E aí eu pensei, gente, tô lá, né, eu tenho que ir nesse negócio, todo mundo ia. Eu falei, não vou perder o Bushfire de jeito nenhum. E decidi comprar os ingressos muito antes, assim, logo que eu cheguei. E comprei os ingressos e aí depois fui descobrir que o meu visto era de entrada simples. Ou seja, se eu saísse de Moçambique, o visto expirava, eu não ia conseguir voltar. Eu já estava me sentindo a Sol da novela América, presa no meio das fronteiras. No drama, assim. E aí eu fui para todas as instâncias burocráticas com a minha amiga maravilhosa, escritora Vitória Tuller, e a gente bateu em todas as portas em Moçambique para descobrir o que a gente fazia e nada, não tinha solução. E aí a luz de ser uma internacionalista baixou em mim e eu pensei, putz, vou mandar uma mensagem para a embaixada. E aí fui lá e descobri que tudo bem, que eu poderia fazer o visto na fronteira. E aí foi isso. Só que o que aconteceu foi, depois de todos esses sinais do universo dizendo não vão para esse festival, eu continuei. E aí, no último dia, no dia que a gente estava indo, eu e a Vitória, a gente encontrou uma mulher e ela disse que tinha um contato que que podia dirigir a gente para o outro país, né, para Suazilândia. E aí, no fim, eles nos enrolaram a tarde e a noite inteira. E aí começou a chegar, 9 horas, 10 horas, a gente falou, não vamos atravessar a fronteira com pessoas que a gente nem conhece e que já estão enrolando a gente o dia inteiro. No fim, a Vicky desistiu,
falou, não vou mais. E eu falei, gente, depois de tudo, eu vou desistir de ir. Eu falei, não posso. E aí eu fui dormir, aí eu descobri que tinha 2 italianos indo pra lá. E aí eles falaram, não, você pode vir de carona com a gente. Eu pensei, ai, gente, eu tenho um pouco de amor à minha vida, né? Assim, acho que não deve ser a coisa mais segura no mundo. E aí eu mandei mensagem, eu pensei, quem que vai topar em cima da hora ir para outro país, para um festival? Como assim? Como que isso vai acontecer? Aí eu mandei mensagem para a Izzy, mas assim, mandei mensagem e fui dormir. Olha, Izzy, eu tenho 2 entradas, tenho carona para ir, mas assim, sozinha acho que eu não consigo. E aí foi assim, eu dormi no outro dia, era 5 da manhã, e disse, ai, que pena, Flávia, se eu tivesse visto antes, eu super ia. E eu tava, tipo, acordada, né? Às 5 da manhã eu já tava em pé, preciso achar uma companhia. Eu vejo essa mensagem e falei, amém. E falei, Easy, eu ainda não fui, eles estão indo às 9, que tal? E aí, o quê? Meia hora depois tá a Easy maravilhosa na minha porta, pronta para ir pro Bushfire. Então foi um encontro assim, foi tão ter a presença e força assim de tipo, vamos juntas e vamos enfrentar. E assim foi, fomos para o Bushfire e eu consegui realizar minha vontade mesmo com todos os percalços. Então, eu fiquei pensando nessa história só assim, pela simbologia da Izzy aparecer no momento ali de desespero e topar, assim, e vamos aproveitar. E assim foi, né? Acho que a gente aproveitou bastante. Nossa, foi incrível, né? Embora já tivesse há mais tempo em Moçambique, eu não conhecia o Bushfire e o festival, a magia do lugar, né? E conhecer assim tantos artistas, tanta diversidade cultural africana no mesmo lugar, foi muito incrível. Eu não sei se você lembra que eu fui pedida em casamento nesse festival por um nativo lá que queria saber quantas cabeças de gado eu queria para aceitar casamento com ele. Foi um momento assim também que eu precisava sair um pouco de Moçambique, e parece que realmente era para a gente fazer essa viagem juntas mesmo, porque, né, naquele momento eu precisava sair e você precisava de companhia para viajar, e você mandou uma mensagem para mim, eu disse, meu Deus, a sério, ir para o Bushfire? Assim, nossa, vamos lá, vamos embora, foi muito bom. Só para fazer um parênteses aqui na história de vocês, eu conheci isso também lá em Moçambique, em 2015, assim, a gente acha que não teve nenhuma experiência tão próxima assim, mas o parênteses que eu queria fazer é sobre a Suazilândia. A Suazilândia é um país que é de regime monarquista e existe uma lei onde bruxas não podem voar acima de 150 metros. Eu acho essa informação muito boa. E recentemente o país mudou de nome, não se chama mais Suazilândia, agora se chama Eswatini, eu não sei se é essa pronúncia aí, se você já escutou por aí, porque Não, supostamente Suazilândia é um nome colonial, assim, aí o rei decidiu que ele não ia mais chamar o país pelo nome que os brancos colocaram, e agora se chama Eswatini, não sei se é essa a pronúncia. Essa informação das bruxas você poderia ter nos dado antes, né, Flávia? Nós voamos lá, nem sabemos se foi a mais de Pois 150 metros. Eu pensei nisso também. E é legal pontuar essa informação, porque poucas pessoas conhecem, né, pelo tamanho e pela localização geográfica do país, assim. Então é legal pontuar para as pessoas conhecerem e irem pesquisar também. Oi, Izzy, aproveitando que a gente já está falando assim sobre Moçambique, se você pudesse contar um pouco sobre como que foi esse processo assim de mudança, acredito que pelo que a gente tenha conversado antes, o seu sentimento em relação a isso foi mesmo de uma travessia, não de uma mudança de país, né? Se você pudesse falar um pouco sobre como foi o processo. Bem, para mim foi uma travessia mesmo. E eu acho que essa palavra é mais profunda do que simplesmente mudar de país, né? Viver num outro país. Eu vivi em Curitiba até. Eu e a Flávia, assim, tivemos num mesmo período em Curitiba. Eu vivi um período, eu sei que a Flávia é de lá, então. Mas antes de viver em Curitiba, eu vivi em Foz do Iguaçu. E quando eu mudei para Curitiba, eu mudei grávida do Lourenço. Então foi uma mudança muito brusca, eu grávida, e foi no ano que teve H1N1, então eu não saía muito, não tinha uma network, assim, não tinha muitos amigos e tal. Então eu passei um período de depressão pós-parto e sem trabalho, sem contatos, assim, estava muito deprimida e tal. E eu sou de Candomblé, então eu fui num terreiro de Candomblé em Colombo com um amigo
E estava assim, realmente fui porque estava bem desesperada. Assim. Então, quando esse babalorixá jogou os búzios para mim, abriu os búzios para mim, até vou mandar um beijo para ele, talvez ele me ouça. O nome dele é Jorge Kibanazambi, Babá Motumbá Babá. Motumbá. Então, ele abriu o jogo para mim, e aí iniciei aqui a fala falando que sou filha de Ansan, quando no meio preso no meio da cara e tal, nessas coisas. Então, ele falou tudo isso para mim e ele me disse, olha, eu não sei por que você está tão preocupada, porque aqui o que mostra é que você tem uma jornada aí, você tem uma travessia. Gente, isso foi em 2011. Eu mudei para Moçambique em 2014. Então, ele disse assim, não, aqui está dizendo, e Ansan está respondendo, eu sou filha de Ansan e Ogum. Se vocês pudessem ver as imagens, se podcast tivesse imagem, eu ia mostrar que no meu quarto eles estão acima da minha cabeça. E aí ele disse isso. Ele disse assim, olha, a partir do dia de Ogum, que é 23 de abril, a tua vida vai mudar. A partir desse dia, a tua vida vai mudar. Isso era antes de abril, assim. Nossa, eu saí dali tão esperançosa, assim, sabe? Uma coisa assim, eu saí tão feliz. E eu lembro que eu cheguei em casa e me olhei no espelho e eu via a Izzy, mas eu via a Yansan também. Eu via ela em mim, né? Na minha imagem. E realmente, depois daquilo ali, depois do dia 23 de abril, eu comecei num trabalho que eu gostava muito, que era com crianças em situação de risco e vulnerabilidade, nos CRAS, lá de Curitiba, no Centro de Referência de Ciência Social, o que culminou no meu projeto de mestrado. Né? E eu tinha uma relação com o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, né? Fiz alguns cursos lá e me aproximei daquele pessoal que trabalhava com isso, mas eu sempre tive vontade, é como se eu quisesse conhecer as minhas origens, quisesse voltar de onde os meus antepassados vieram, acho que sempre tive essa vontade, e Moçambique não tinha sido a primeira vez que tinha surgido assim nos meus pensamentos, já tinha pensado em Moçambique, em Maputo, enfim. Ok, então eu fiz meu mestrado, que tratava sobre educomunicação, que é a interface da comunicação e da educação com crianças em risco e vulnerabilidade. Só que eu iniciei o mestrado em 2012. Quando foi em finais de 2013, assim, que eu já tinha terminado a dissertação, eu comecei a ter uma crise. Os virginianos gostam muito de se preocupar, né? A Flávia pode confirmar isso. Adoram uma preocupação. Amor, Né? assim, o que eu faço no tempo livre é me preocupar. Como uma boa virginiana que gosta de se preocupar, né? Então, finais de 2013, eu já tinha terminado a dissertação e estava assim, já estava sofrendo. Eu disse, o que eu vou fazer depois que terminar o mestrado? Então, apareceu um edital da CAPES, que era um projeto para vir desenvolver, era um projeto que podia ser feito com países africanos de expressão em língua portuguesa, né? Então, eu logo, tá aí, Moçambique, é agora e tal. Então, eu escrevi o projeto que tinha relação com o meu trabalho do mestrado, que tinha a ver com educomunicação, e aí juntava também o trabalho do LCEP, né? Da UFPR também era com propostas de educomunicação. Então, o projeto acabou sendo aprovado, e foi muito doido, porque eu lembro que eu defendi a minha dissertação dia 25 de fevereiro de 2014. 10 dias depois, eu recebia um envelope da CAPES em casa, assim, dizendo que tinha sido aprovado o projeto. Poxa, minha cabeça já pirei, assim, né? Então, foi assim que eu vim, assim, fiz a travessia, né? Mas diferente de todas as expectativas que eu tinha em relação ao que eu ia encontrar, para mim foi bastante difícil. Eu gosto de falar a palavra travessia porque realmente foi uma travessia assim, foi difícil, né? Foi uma mudança muito drástica, né? Uma vida em Curitiba e tal para uma vida em Maputo, numa cultura completamente diferente. Que as pessoas pensam, falam a mesma língua, é parecido, não é parecido. E de início impactou muito, né?
a forma como a sociedade moçambicana é organizada, que é muito diferente do que a gente está habituado no Brasil, e muitas coisas me doíam, muitas coisas me afetavam assim intimamente, porque me lembravam, por exemplo, a minha avó, a minha infância, ou a luta antirracista que a gente tem no Brasil, né? E aqui as coisas têm outra lógica, muito diferente. Então, no início, que eu não percebia esses processos que tem aqui, essas lógicas, os códigos, né? Os signos que são diferentes, eu sofria muito, né? Eu sofria bastante com a dinâmica daqui. Vou dar um exemplo, que as pessoas vão falar sofrer, não estou explicar o que é, vou explicar. Por exemplo, aqui é comum você andar pelas ruas e ver pendurado nas árvores, assim, cabides improvisados com roupinhas de empregada para vender. As Flávia e Paty devem lembrar disso, aquelas roupinhas de empregada. Então, ou, por exemplo, você ia a um supermercado e você vê uma mulher branca, provavelmente indiana, ou estrangeira, ou portuguesa, ou enfim, com traços de outra nacionalidade, com uma empregada a conduzir o carrinho e a cuidar das crianças. Então, essas imagens no Brasil, elas não são tão comuns e elas são, para mim, como mulher negra, são perturbadoras, eram perturbadoras. Hoje em dia, pode parecer impactante para quem não está aqui, eu dizer que não me incomoda mais, mas hoje em dia eu entendo que a lógica é diferente aqui, que as questões são outras. Aqui é bem provável que as pessoas vão olhar para essa jovem, tá, trabalhar para essa família, e vão dizer, nossa, que bom, ela tem um emprego, né? Ela está trabalhando, ela está no mercado de trabalho, né? Enquanto as questões do Brasil são de outra ordem, funcionam de outra maneira. Então, são alguns exemplos. E, por exemplo, outras coisas, né? Por exemplo, os brancos aqui são chamados de mulungo. E mulungo é uma palavra da Xangana, de uma das línguas moçambicanas, que quer dizer Deus. Então, para ver qual é a associação que tem. Então, tem uma série de coisas, né? É um contexto também bastante machista, bastante pesado para as mulheres. A carga de trabalho para as mulheres é muito grande, a cobrança também o moralismo também em cima das mulheres é muito forte, um moralismo óbvio, moralismo vincado no patriarcado. Então, quer dizer, isso para mim era uma coisa que me incomodava muito. Então, por isso eu digo travessia, porque foi realmente uma travessia. E assim, eu devo à mulher que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, a esse país, a essa cultura e a tudo que eu me dispus a aprender para poder ficar aqui, para estar aqui. Agradeço, sou muito grata por viver onde eu vivo. Gosto muito daqui, gosto muito do povo moçambicano. Tem seus perrengues, como tem no Brasil, mas é um povo incrível. Eu sei que as meninas vão concordar comigo. Tenho certeza disso. Sim, eu queria lembrar também que a independência de Moçambique só foi acontecer em 1975. Então ainda tem traços muito presentes assim da colonização portuguesa na cultura moçambicana, né? E indo um pouco assim com o que você falou e para desenvolver um pouco mais, eu queria perguntar para vocês, e como que foi o papel das mulheres assim, da sua rede de apoio, como que ela se construiu em Moçambique? Qual foi a importância das mulheres? Porque pelo que eu sei, foram figuras bastante importantes para você no seu estabelecimento, como com auxílio, com as questões da Zazá e do Lorenzo e também. Então, eu queria saber como que foi isso para você, como que te auxiliou a se estabelecer em Maputo e qual foi mesmo o papel das mulheres moçambicanas ou estrangeiras que você acabou trazendo para sua vida? Sabe que assim, para escrever o projeto para vir para cá, nós precisávamos ter algumas informações em relação a Moçambique. E na UFPR, antes de eu mudar, eu conheci uma estudante moçambicana. Eu fui apresentada para ela, assim, né? Ela meio tímida e tal. Oi, tudo bem? Aí comecei a perguntar do país dela, porque me interessava e tal. E essa miúda, como se diz aqui, foi uma das grandes responsáveis por esse projeto ter acontecido e por eu estar aqui agora. Até esse ano eu mandei uma mensagem para ela, que ela acabou virando minha comadre, a madrinha da minha filha mais nova, dizendo assim, sabe, é Aida o nome dela, Aida Mangue.
E eu digo para ela, Aida, graças a você eu tô aqui, eu sou muito grata, que bom que Deus e as deusas e o universo te colocaram na minha vida, porque se não fosse tu, eu não estaria aqui. Então, é uma grande parceira. Mas eu queria dizer o seguinte, que quando eu cheguei, o movimento natural me levou a me relacionar com pessoas brasileiras que viviam aqui, pessoas que viviam num contexto que eu não vou dizer que não é um contexto verdadeiro, mas é um contexto diferente do que a maioria dos moçambicanos vive. E eu fiquei um tempo nessa bolha, porque é uma bolha, que você vem para um outro país e se relaciona com pessoas do teu país, é um pouco estranho, né? Só que, assim, eu não me sentia muito à vontade nessa bolha. Então, eu acho que aí foi quando eu comecei a expandir essas relações, assim, a partir da Aida, a partir de uma vizinha que aproximou de mim, que a filha aproximou de mim, gostava de conversar comigo por causa do meu sotaque. A gente acabou virando amiga, conversávamos muito, ela me dava conselhos para tentar perceber também como é que os moçambicanos e moçambicanas pensam. É diferente, a língua é igual, mas a forma de perceber as frases, a forma de se expressar é diferente. Então, essa rede de apoio foi se formando assim. E eu me sinto uma pessoa privilegiada porque quando eu cheguei, como eu disse, estava nessa bolha, você acaba indo em restaurantes, você acaba indo em reuniões que são frequentados por pessoas, são lugares turísticos. E essas minhas amigas não. Essa minha rede de mulheres, elas me faziam experimentar que é Moçambique raiz, assim, não é Moçambique Nutella, como se diz, né? É Moçambique raiz, quer dizer, me faziam comer xiguinha de cacana, me faziam comer bagueguele, tissé, comidas típicas que você, se entrar no restaurante aqui em Moçambique, você não vai encontrar. Você vai encontrar isso se alguém te convidar para comer na casa delas. Então, elas me faziam experimentar tudo isso. Me explicavam como é que eram as coisas. E um dos momentos mais interessantes foi quando a Aida me convidou. Izzy, olha, nós vamos ter, na minha família, minha prima vai casar. Então, eu queria te convidar para você participar de uma cerimônia que se faz aqui antes do casamento. E eu, lógica brasileira, né? O chá de panela, né? Ela, não é chá de panela. Não é chá de panela. Aqui se chama culaia. E eu, culaia, ela foi me explicando que culaia é uma sessão de aconselhamento para a mulher que vai casar. Então, lá fui eu para o culaia. E é uma coisa muito íntima. Por quê? Porque é as mais velhas daquela família as mais velhas e as casadas, porque as solteiras não são permitidas participar dessa reunião. Então, elas vão aconselhar aquela moça que vai ir para o lar, porque aqui a palavra ir para o lar significa que a mulher vai assumir uma casa, um casamento, um marido, etc. E tal, né? Então, eu fui para essa reunião, assim, completamente inocente, né? Ingênua do que eu ia encontrar e tal, mas a minha amiga me explicou, olha, você tem que levar uma capulana, porque é tradição, então você tem que amarrar uma capulana, que é um tecido que ele não é originalmente moçambicano, mas ele foi incorporado na cultura moçambicana e africana. Em muitos países africanos ele circula, e ele vem desde a época antes dos colonos, quando os africanos mantinham relações comerciais amistosas com povos indianos e árabes. Então, e foi incorporada de tal maneira que ela está em todos os rituais importantes da cultura moçambicana. Então, ela me disse, não, você tem que levar uma capulana, se não tiver, eu vou te emprestar e tal. Lá fui eu, amarrei capulana e fui para tal do culaia. Então, lá na reunião, assim, né, os conselhos, como cuidar da casa, como cuidar do marido, como evitar que o marido saia na sexta-feira, no dia do homem. Embora fosse uma coisa muito sexista, mas tinha uma poesia ali, as vovós sentadas nas esteiras e a explicar, e ao mesmo tempo aquilo com uma música, elas cantando, desejando sorte, desejando felicidade na relação. Tinha esse lado um pouco machista, mas tinha uma beleza naquele ritual todo, sabe? Então, eu me senti muito bem, muito privilegiada, e a minha rede foi se formando assim, porque eu era convidada para essas cerimônias, para casamento, até para funeral, porque você pode pensar assim, né, maluca, convidada para funeral, mas isso é uma coisa que também, para eles, é um ritual
Assim como quando nasce um bebê, quando se inicia uma vida, quando se encerra uma vida, também tem uma cerimônia importante. Então, eu fui participando e sempre as pessoas me puxavam, essas minhas amigas me puxavam, olha, vamos fazer, vem para o Kulaia, vem para o nascimento do meu sobrinho, olha, vai ter uma cerimônia na minha casa, de apresentação da minha prima. Então, eu fui me integrando nesse grupo assim. E depois de um tempo, eu percebi que é onde eu me sinto bem, né? Aquela bolha que ali não me acrescentava muita coisa, mas estar com essas mulheres, conviver com essas mulheres, aprender com essas mulheres, me faz muito bem e faz eu me conhecer um pouco mais também dentro desse contexto todo e tal. Acho que elas fazem muita diferença na minha vida até hoje. Muito legal, Izzy, isso que falou, e me veio uma coisa na cabeça que Moçambique, quando eu estava em Moçambique em 2015, eu vi uma escola que era específica para as mulheres que iriam se casar, assim, tinha uma formação de como que elas podiam gerir o lar e tal, e aquilo para mim também foi uma coisa muito diferente, assim, eu nunca tinha visto, ainda mais um formato de escola. Bom, mas aí você falou bastante sobre a sua rede de apoio, e aí a gente queria entrar num outro tópico também, que é sobre o parto da Zahara, né, da Zazá, que foi aí em Maputo. E como é que foi essa experiência, assim, né? Enquanto imigrante, enquanto mulher brasileira, parir uma criança em outro país, do outro lado do continente, se você sentir de compartilhar com a gente. Só queria fazer, vou contar essa história, é uma boa história. Só queria fazer um parêntese para reforçar isso que você falou em relação à escola. Moçambique é um país que é muito diverso, porque são vários povos, né? Ele é um país por conta do colonização. Então, quer dizer, aqui a gente tem vários povos, até com características fenotípicas diferentes, mesmo as línguas tradicionais, as línguas locais, elas são diferentes. Então, aqui no sul é Machangana e Ronga, e a gente vai andando, tem Bitonga, tem Chope, tem Makua, Maconde, enfim, são vários povos, são várias línguas. No sul de Moçambique, a gente tem a linha patrilinear, e no norte de Moçambique, a gente tem a linha matrilinear. O que significa isso? Que quando uma mulher casa, ela passa a fazer parte da família do marido, né? Assim como os filhos, né? Assim como a linhagem vai para a família do marido. Matrilinear é o contrário. O marido é que passa a fazer parte da família da mulher. Então, Moçambique é muito diverso, é muito rico nesse sentido. Também tem outras questões, mesmo a questão da sexualidade, né? Aqui, as mulheres aqui do norte têm exercícios para modificar ali a anatomia do aparelho reprodutor, da vagina e tal. Enfim, bem, quem quiser venha para Moçambique, venha conhecer minha gente, né? Tem muita coisa para descobrir, que nem eu descobri tudo ainda. Era só para fazer um parêntese de onde eu falo, né? Do meu lugar de fala aqui, as coisas que chegam a mim e que eu tenho acesso às pessoas que eu acabo conhecendo e acabo sabendo um pouquinho mais a respeito. Bem, eu não tinha, assim, também fiz a travessia e embarquei numa aventura de ter uma filha, uma maternidade solo, posso dizer assim, que, enfim, no início foi um baita susto, que não foi planejado e tal, mas foi bem-vinda, porque tinha toda uma relação com a minha ancestralidade, com a criança, a data do parto para a Zahara nascer, era 15 de maio, que era aniversário da minha avó materna, e então para mim tinha toda uma representatividade, a minha ligação com a minha avó era muito forte. Então, quando fiquei sabendo disso, eu já tinha certeza de que ia parir uma menina, sei lá, todas essas coisas vieram na minha mente, no meu coração, no meu espírito, e me encheu de força, né? Enquanto a minha família no Brasil estava todo mundo de cabelo em pé, apavorado, porque eu estava grávida, com um filho, sozinha, e num país 8 mil quilômetros de distância de onde eu nasci. Então, mas eu, milagrosamente, ou amparada pelas minhas ancestrais, eu não estava nervosa, eu não estava tensa, olha, foi um período, assim, extremamente tranquilo da minha vida, foi a minha gestação da Zahara, e eu tinha essas mulheres perto de mim. E o mais interessante é que, assim como vocês vieram, eu conheci muitas mulheres,
e da minha gestação também. Eu, logo que cheguei aqui, eu conheci o Hospital Central de Maputo. Claro que as condições, se comparado com hospitais de Curitiba, por exemplo, não eram iguais. Nós estamos num país em desenvolvimento. Então, quando eu engravidei, eu estava muito assustada. E aqui a gente tem muitos problemas assim como no Brasil, de violência obstétrica, enfim. Eu tinha muitos medos, assim, muitas coisas na minha cabeça, apesar de estar tranquila. Só que essas mulheres, elas, não, ficam tranquilas, sabe? Me ampararam de uma maneira que eu fui dançando com essa gravidez. Mesmo quando eu fui visitar a maternidade, elas que me levaram, olha, vamos lá visitar a maternidade para você ver e tal. Então, estiveram comigo. Eu lembro que na fase final, que eu já estava em trabalho de parto, me levavam lá verdura para comer, cacana, com amendoim, com leite de coco, enfim. Quando eu entrei em trabalho de parto, elas é que me levavam, olha, não, tem que ir para o hospital. Iam de pijama, me levavam de pijama para o hospital. Não, ainda não está na hora, volta. Então, teve todo esse paro. Eu tive a minha filha ali no Hospital Central, sem problema nenhum, fui muitíssimo bem tratada. Eu lembro que eu falava com a minha mãe super preocupada no telefone, minha mãe disse, não, porque, olha, quando for assim, tem que fazer força, tentando me passar algum ensinamento via WhatsApp de como seria o parto, né? Como se isso fosse possível. Aí eu ficava esperando, porque ela disse, não, porque depois vai doer assim, assado, não sei o quê. Daí eu fiquei num quarto lá sozinha, e ouvi as outras mulheres lá em trabalho de parto, urrando e tal, só que eu não estava me sentindo assim, não estava com dor suficiente, não sei se eu posso dizer isso, você estava com dor para gritar. Então eu fiquei ali no meu canto, a fazer aquela respiração, a andar quando dava para andar, depois já não dava mais, e eu estava com a minha médica, pelas condições que eu tinha, disse, olha, essa criança, se não nascer agora, que era dia 15, ela teria que fazer uma cesariana e eu não queria, e então eu conversava com a minha filha na barriga e dizia, Zazá, é assim, minha filha, é nós na fita, é eu e você, temos que trabalhar juntas para tudo dar certo para mim e para você, ajuda. Eu ganhei minha filha ali, naquele quarto, a médica veio com a enfermeira, eu não tive que fazer nenhum corte, eu fiz força 2 vezes, a minha filha nasceu e eu peguei ela entre as minhas pernas com as 2 mãos, ela estava toda enrolada, assim. Mas foi um momento tão mágico, claro, uma dor absurda, né? Não vamos adorar a pílula, que doeu muito. Mas, ao mesmo tempo, é de uma magia. Só quem está naquele momento ali, está a viver aquilo ali, pode experimentar um protagonismo, sabe? Porque a tua força, a tua vontade de ver aquele ser nascer, sair, aquela criança quente entre as tuas pernas, assim, é muito mágico. E essas mulheres, as minhas amigas, vou citar 2 aqui, que é a Aida, que eu já falei, e a Mirza, estiveram comigo nesse momento, assim, elas disseram depois, né, que eu tive a bebê, e que eu fiquei bem, não tive problema nenhum, Zazá também, elas me disseram que elas não dormiram, que elas estavam muito preocupadas e morrendo de medo que acontecesse alguma coisa, e que elas teriam que fazer contato com a minha família no Brasil, e que elas estavam, assim, apavoradas, mas que tinham certeza, não queriam me contaminar com isso, e realmente não me contaminaram. Para mim, estava tudo bem. Eu saí às 21 horas de casa, num domingo, tomei um pratão de sopa de feijão, fui ali ter a minha filha e voltei para casa, numa boa, assim. E eu tinha muita preocupação com o meu filho, porque o Lourenço ficou em casa, e eu tinha que deixar ele tranquilo também, né? Eu disse, filho, fica tranquilo, quando a mamãe voltar, a mamãe vai vir com a Zazá e tal, fica aqui, espera a mamãe. Ele, mãe, mas eu quero te visitar no hospital. Eu disse, você não pode entrar, mas eu venho com ela para casa. Então foi um momento muito bom de apresentar os meus filhos, né? Um para o outro. Então, vou aqui até usar como eles falam em Moçambique, estou a dizer que meus olhos enchem de lágrimas. Que eu fico emocionada, tanto com a relação, mas com a história desse parto. E eu acho que já puxa um pouco, porque a gente conversou anteriormente com a Izzy, e a gente entrou em um momento que a gente falou bastante de relacionamentos, mas depois eu fiquei refletindo e eu cheguei à conclusão que a gente não estava falando sobre relacionamentos, que a gente estava falando sobre autossuficiência, sobre independência emocional, sobre
se sentir apta a cuidar de si mesma, mas das pessoas que são próximas da gente. Então, eu já queria fazer esse gancho, assim, puxar, convidar a Izzy, ver se ela quer contar aqui pra gente, porque ela contou da outra vez e eu e a Paty, a gente ficou também muito emocionadas com a história da autobiografia em 5 capítulos, se você quiser contar, para depois a gente refletir um pouco sobre isso e sobre os aprendizados que você teve e que outras pessoas também podem ter ouvindo isso, assim como eu e a Paty, a gente refletiu quando você contou e a gente foi atrás da historinha para pensar, né, como que se aplica a nossa realidade. Eu queria que você convidar a compartilhar com a gente, com os ouvintes. Quando as pessoas me perguntam, porque existe um estereótipo para África, para o continente africano como um todo, e aí quando você fala em Moçambique também existe um estereótipo que as pessoas têm na cabeça, em função das mídias, em função do apagamento histórico que a África teve na nossa história como brasileiros, como Brasil. Então, quando as pessoas me perguntam, mas diz lá como é que é Moçambique, diz lá como é que é Moçambique, eu falo, é intenso, tanto para o bem quanto para o mal. Claro que nesse período todo que eu estou aqui, né, sou humana, sou virginiana, mas sou humana. Meu filho até fala assim, mãe, você não é humana, você é virginiana. Lorenzo me fala, você não é humana, você é virginiana. Embora seja uma virginiana, claro, tive relações aqui que me acrescentaram muito, que eu acho assim, que agora eu consigo perceber que me ensinaram a me enxergar melhor. Claro, não vou dizer que tudo correu tudo bem, que foi, não. Assim como eu falei da mudança para cá, dessa travessia, como os códigos, né, os signos daqui são diferentes do Brasil, também nas relações, isso a gente sente muito forte, né? Então, eu tive aqui uma crise de ansiedade muito forte, fiquei uns 3, 4 meses com crises de ansiedade, e nesse período, por uma série de gatilhos que foram desencadear essas crises e tinham a ver com essa questão do meu autoconhecimento, tinham a ver com o fato de eu estar completando 40 anos, tinham a ver com a dependência, com episódios de dependência emocional que eu tive ao longo da minha vida, não vou dizer só em Moçambique. Então, eu comecei a praticar a meditação e tinha uma história que me tocava muito, porque eu me via nessa história. É uma história muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, né? Ela é de um livro tibetano que chama Do Viver e do Morrer, que é do monge Rinpoche, que é a autobiografia em 5 capítulos. Então, essa autobiografia diz o seguinte, que eu estou indo por uma rua e nessa rua tem um buraco. Eu não sei que tem aquele buraco ali. Então, eu caio no buraco. E é muito doloroso. E eu não entendo, eu não tenho culpa de ter caído naquele buraco. E é muito doloroso sair, é muito dorido, é muito sofrido sair daquele buraco, mas eu consigo sair. No segundo capítulo, eu ando pela mesma rua e caio novamente no buraco. Eu, de novo, não sabia, tenho culpa, né? Mas eu sei onde eu estou. Eu sei que é naquele buraco. Então, eu, de novo, demoro um pouco para sair, mas saio. No terceiro capítulo, eu ando pela rua, eu sei do buraco e eu caio no buraco. Eu sei onde eu estou e rapidamente eu tento logo sair daquele buraco. No quarto capítulo, eu ando nessa rua, eu vejo o buraco, só que dessa vez eu desvio desse buraco. No quinto capítulo, eu escolho ir por uma outra rua. Isso para dizer que enquanto a gente não fecha um ciclo na nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir desviar do buraco. E isso é um processo que é um aprendizado que a gente tem que ter paciência e amorosidade consigo mesma. Eu demorei muito tempo para perceber isso e muito tempo para olhar para mim com a generosidade para dizer, calma lá, mana, vamos com calma. Cada um tem o seu tempo,
tem seu espaço, enfim, tem a sua forma de lidar com as suas dores, né, as suas feridas, e você também tem que aprender a se olhar com mais carinho. Então, nesse processo aí de crises de ansiedade e desses embates emocionais, né, relações tóxicas aqui, relações abusivas ali, né, e até você se dar conta que você tem um poder. Você tem o poder de escolher não usar essa rua, desviar do buraco, né? Você tem esse poder, você não tem o poder de fazer com que as pessoas sejam diferentes, mas você pode ser diferente. Então, quando eu ouvi essa história, eu chorava muito, porque eu via aquilo ali, eu sabia que eu estava caindo no buraco, mas eu não percebia que eu tinha o poder de mudar de rua, né? Eu sempre chorava porque eu disse, porra, eu estou sempre caindo no mesmo buraco, eu estou sempre caindo no mesmo buraco. Mas quando eu me dei conta de que eu podia mudar de rua, eu podia desviar do buraco primeiro, experimentar o quanto eu me sentia bem e segura, e depois mudar de rua, então tudo ficou mais sereno, não vou dizer mais fácil, porque da outra vez eu falei para vocês, e vou repetir agora, a vida é um subir e descer montanhas. Eu vi um trechinho de uma palestra da Lauryn Hill, em que ela fala isso, aprendizado e maestria, aprendizado e maestria. Então ela compara subir a montanha com a maestria, quer dizer, você virou mestre, você subiu a montanha e você aprendeu, você virou mestre naquilo ali, você tem conhecimento. E aí você vai para uma outra etapa da sua vida em que você vira aprendiz de novo, quer dizer, descer a montanha para subir de novo, e lá do alto você vai contemplar belas paisagens, mas você também não pode ficar estático, a vida é movimento. Então, quer dizer, se eu aprendi uma coisa, não quer dizer, olha, eu aprendi com esse relacionamento, né, seja de amizade, seja amoroso, enfim, ou familiar, eu aprendi com esse relacionamento que determinado comportamento é ruim. Então, quer dizer, isso não significa que você não vai mais, que você tenha que ficar parado e não se relacionar mais, muito pelo contrário. Você agora, com esse aprendizado, você tem condições de fazer escolhas melhores. Então, isso para mim foi muito importante, né? E foi libertador, o que é melhor, foi libertador, porque eu tirei um peso das minhas costas, de achar que havia alguma coisa errada comigo. Não tem nada de errado comigo, absolutamente nada, e com nenhuma de nós. Desde que a gente tenha um olhar generoso e saiba que a gente está aprendendo para chegar, contemplar belas vistas, mas o caminho é andar, é seguir o caminho, é descer montanhas, subir montanhas de novo, e é assim que a vida segue. Perfeito, Izzy. Concordo muito com tudo que você disse. A gente está se encaminhando já para o final desse programa aqui, desse episódio de hoje. Eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente faz em toda entrevista, assim, que é o que te movimenta? De onde vem sua energia vital, assim? Pode ser em relação aos seus projetos, mas em relação à vida em geral, assim. Gente, sabe, aqui, bem, eu sou professora e eu trabalho também com gestão de audiovisual, com a gestão de audiovisual da universidade. Eu sou colaboradora do Centro de Comunicação e Marketing. Então, lá nas reuniões, assim, o pessoal fica um pouco, não diria constrangido, mas diria encabulado, porque eu sempre digo assim, para eu me envolver num projeto, eu tenho que ter tesão naquilo, eu tenho que ter uma excitação, tem que ser uma coisa que me estimule, que faça meu sangue bater, assim, meu coração bater forte, meu sangue circular, né? Minha pele ficar ruborizada, sei lá. Tem que ter energia mesmo, né? Eu sou filha de Iansã. Iansã é vento, Iansã é raio, Iansã é brisa e é ventanias. Então, eu sou filha do movimento. Então, para mim é difícil ficar parada muito tempo. Monotonia, tédio, essas coisas não me dizem muita coisa. Então, eu acho assim que me movimenta hoje em dia, assim, Iansã, o nome Iansã quer dizer mãe de 9. Eu sou filha de Iansã com Ogum. Iansã tinha 9 filhos, então, num dos mitos de Iansã, ela tinha uma pele de búfalo que ela vestia para correr pelo campo, pelo mato. E um dia Ogum estava espreitando para matar o búfalo, só que ele de repente vê
que Yansan se transforma numa linda, que aquele búfalo se transforma numa linda mulher, que é Yansan. Ele corteja ela, ela nega. Então, como ele viu onde ela escondeu a roupa de búfalo dela, ele esconde. E ela sabe que foi ele. Então, ela acaba aceitando casar com ele. Só que Ogum tinha outras mulheres em casa, outras orixás, Obá, Oxum, enfim. E como Yansan era mais selvagem e tal, ele tinha mais, assim, ele rendia mais para ela, como se diz aqui, tratava ela de forma diferente, e as outras ficavam com ciúmes. Então, e sabiam que Ogum dominava um segredo dela, por isso ela permanecia. Ela é filha, ela é vento. Então, um dia, uma das mulheres dele embriaga ele com vinho de palma e ele acaba contando o segredo de Yansan, que ela tem uma pele e ela vira um búfalo. Então, elas começam a tirar sarro, assim, a debochar dela e tal, até que elas contam para Yansan aonde está a pele de búfalo. Então, ela vai lá, veste aquela pele de búfalo e sai na sua fúria animal, matando todo mundo. Antes de ir embora, ela tira os chifres de búfalo e entrega para os filhos dela e diz: quando vocês precisarem de mim, batam um chifre no outro e eu vou vir imediatamente. Eu acho que o que me movimenta são os meus filhos. Faz eu, como eu falei antes, abrir os olhos e dizer: deusas, obrigada. Minhas ancestrais, Yansan, Oiá, Eparrei, obrigada. Meus filhos estão aqui, estão seguros e eu tenho força para ir fazer tudo o que for necessário por eles, para eles, com eles. Eu acho que isso me movimenta mais do que qualquer outra coisa. E ser quem eu sou, eu gosto muito de ser quem eu sou, eu gosto muito da mulher que eu sou. Eu era uma pessoa diferente e eu percebo muito isso. Eu não vou dizer que eu não tenho medos, não tenho receios, eu tenho, mas de maneira nenhuma eles me paralisam. Eu estou sempre em movimento. E às vezes, quando eu olho para situações do passado em que eu tive medo, eu olho e digo: meu Deus, como eu consegui vencer isso, eu consegui realizar isso, eu consegui ultrapassar essa dificuldade. E eu tenho certeza que são os meus filhos que me dão essa energia, que me dão essa força, que fazem com que eu me movimente e que todo dia eu consiga ser a mulher que eu preciso ser para dar tudo o que eles precisam e tudo aquilo que eu preciso também. Não estou falando só deles, estou falando de mim. Eu acho que isso que me movimenta. Sim, agora eu quero até puxar para o nosso quadro que se chama Movimentando as Ideias, que é um quadro para a gente indicar aquilo que a gente está consumindo e que seria legal para outras pessoas terem acesso ou conhecerem um pouco mais. Então, vou começar comigo mesmo. Eu vou indicar o livro do Mia Couto. Mia Couto é um escritor moçambicano, que eu acho também que, para quem se interessou sobre o contexto moçambicano, eu acho que nos livros dele tem bastante coisa assim, para aprender sobre a cultura moçambicana. E eu vou indicar, então, o nome do livro é um que é engraçado, porque eu acho que do Mia Couto, eu acho que é o único escritor que eu já li todos os livros, porque faz esse caminho de volta, me leva para Moçambique. Então, depois que eu saí de lá, eu fiquei muito apaixonada. Assim. E, então, é um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra. Eu vou indicar esse, que é um livro dele que me emocionou muito. E vou indicar também o trabalho da Paulina Chiziane, que é outra escritora moçambicana, especificamente o Niket, que é uma história de poligamia, que fala sobre esses traços de Moçambique, que são legais, assim, para conhecer um pouco mais. Então, essas são minhas indicações para hoje. Eu vou chamar a Paty para indicar os dela e a gente vai caminhando para o final desse episódio. Bom, para o quadro hoje do Movimentando as Ideias, eu também trago duas indicações. A primeira é um livro que se chama Malhas que os Impérios Tecem. É um livro que traz vários textos anticoloniais, se define como textos anticoloniais em contextos pós-coloniais. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre como foi os processos de independência nos países africanos, de modo geral, porque tem autores de vários países. Esse livro é bem interessante. É um livro organizado pela Manuela Ribeiro Sanches, mas é um livro que tem textos de Eduardo Mondlane, Franz Fanon, Almir Cabral, então é bem, bem interessante. E minha outra indicação, que surgiu aqui durante a conversa, é um filme da década de 80 que se chama Os Deuses Devem Estar Loucos.
filme muito interessante que desafia a gente a pensar uma cosmologia que não é a ocidental, assim, eu acho muito interessante. É uma garrafa de Coca-Cola, vou dar spoiler, é uma garrafa de Coca-Cola de vidro que cai de um avião em cima de uma comunidade isolada no meio do continente africano, e eles não fazem a menor ideia do que é aquilo. E aí é muito interessante o desenrolar do filme, assim, quem tiver interesse em assistir depois. E aí eu passo a palavra, então, para a Izzy fazer as indicações dela. Paty, esse filme era um dos filmes favoritos meus e dos meus irmãos, sabe? Sério mesmo, a gente adorava esse filme. É assim, eu tenho, na verdade, vou dar 3 dicas. São 2 livros e um evento, assim, um convite, um desafio. Bem, o primeiro, a Flávia falou da Paulina Chiziane, então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história de Moçambique, tem outros autores que falam desse trecho da história moçambicana, mas eu tenho um carinho especial por ela, porque ela tem uma doçura na linguagem. Eu gosto muito da maneira como ela escreve. Então, o nome do livro é Andorinhas, e esse livro ele fala um pouco sobre a história do último reino moçambicano, que é o reino de Gaza, o reino de Gungunhana. Então, é um trecho da história de Moçambique, né, a queda desse rei. Então, e é uma perspectiva diferente, uma perspectiva de uma mulher a contar essa história. Então, vale a pena apostar, viu? E tem, para quem está no Brasil, eu sei que tem na Niandala, na editora Niandala de Belo Horizonte, tem esse livro. O outro livro chama Guerreiras da Natureza, ele é de uma coleção que chama Sankofa, organizado pela Elisa Larquim Nascimento, que foi esposa do Abdias do Nascimento. Então, ele traz aqui uma série de textos que tem sobre Lélia Gonzalez, né, a Mãe Beata, Sueli Carneiro. É um livro, assim, bem interessante, bem, como é que eu vou dizer, inspirador, com mulheres inspiradoras. E ainda falando em mulher, Moçambique está para sediar o Mundos de Mulheres, né? Ele seria em 2020, seria em 2021, mas o Covid está fazendo a gente correr um pouco e alargar um pouco essa data. É provável, se as deusas, as ancestrais, né, as nossas ancestrais permitirem, vai ser no próximo ano. Mas, enquanto isso, quem tiver interesse pode fazer inscrição. Então, estão abertas as inscrições, submissão de trabalhos, até dia 26 de maio, pelo site mm21.mz. Então, é só entrar lá, também tem a submissão de apresentações culturais e artísticas. Então, para todas as mulheres de todas as esferas, espirais, universos, que queiram dançar na volta da fogueira com a gente aqui em Moçambique, vão ser muito bem-vindas, tá bom? Foi um prazer, meninas, adorei o papo. Eu queria agradecer a Izzy pela participação, convidar todo mundo para checar essas indicações também no Mundo de Mulheres. Espero aí que as deusas contribuam e estejamos todas juntas muito em breve. Um beijo e obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Canimambo e Tavonana. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!